Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e resenhar. Você sabe que eu gosto disso. Eu gosto de resenha, de falar de Vasco, falou de Vasco, a gente traz aqui no canal. Peço muito a participação de vocês e por isso vocês levantaram uma bola para me trazer esse assunto aqui no nosso canal nesse vídeo. Que é o seguinte, eu vi muita gente comentando o seguinte, acho que jogou bem, mas o Fluminense tem o Cano. O Cano é um jogador diferente. Como é que o Vasco deixou o Cano sair? Se o Cano tivesse no Vasco hoje, com certeza quem estaria comemorando a vitória seria nós vascaínos. E aí, família, hoje no programa da Sport TV, lá no Seleção, tava o Rizek e ele levantou a seguinte bola, que o Vasco ainda não sabe jogar com o Pedro Raul, não tá conseguindo ainda usar as melhores características do Pedro Raul. E aí eu pensei, se o Vasco não tá conseguindo botar o Pedro Raul na cara do gol, utilizar as melhores características do Pedro Raul, conseguiria usar do Cano? Se o Cano, a melhor característica dele é a última bola, é a finalização final, será que o Cano no Vasco hoje realmente estaria rendendo? Eu quero trazer até o Zé Elias, que ele toca nesse ponto, que no Vasco, em 2021, ele mal pegava na bola. Então eu vou trazer esse debate lá no Seleção, essa opinião do Zé Elias, e vamos trocar essa ideia aqui, família vascaína, porque na minha opinião, nesse momento, no Vasco, eu sou muito mais o Pedro Raul. Cano é meu ovo, vou dizer assim, Cano é meu ovo. Mas, família vascaína, eu queria repercutir aqui algumas situações, né, que, cara, não dá pra não comentar isso, né? Que triste notícia, que porrada no Vascaíno, tá na tela pra vocês. Com lesão na coxa, Jair desfalca o Vasco nesta quinta-feira contra o Botafogo e pode ficar até 3 semanas fora. Que porrada, hein, cara? Que porrada, até porque um jogador que poderia ali se aproximar das características do Jair é o Marlon Gomes, né, que pode ajudar ali, auxiliar na marcação, sair pro jogo, tem qualidade, mas também tá machucado. Então, que porrada, família vascaína, você perder aí o Jair nesse confronto decisivo contra o Botafogo, pensando na classificação do Campeonato Carioca. Você perde o Jair também ali diante do Trem na Copa do Brasil, inclusive já tá definido o lugar que o Vasco vai jogar, vai ser no Mané Garrincha, né, em Brasília. O jogo é dia 23 às 9h30, perdemos o Jair, e a gente pode perder o Jair também se chegar às 3 semanas pro confronto diante aí dos Mulambo do Flamengo no dia 5 de março. Então que porrada, família vascaína, porque quando você olha pro jogo de ontem, a variação tática que o Maurício Barbieri fez, ele preencheu o meio campo com 2 volantes mais marcadores, né, o Barros e o Rodrigo, e quem saiu mais pro jogo foi o Galassa. E eu falei, cara, se o Maurício Barbieri voltar a repetir essa escalação, tira o Galassa e coloca o Jair, o Vasco vai ganhar mais em qualidade, em experiência, né, vai ter mais qualidade ali para chegar no Teixeira, no próprio Peck, também no Pedro Raul, mas infelizmente a gente perde esse jogador. E é aquilo que muitos falam, né, o Vasco não tem peça de reposição, a gente tem que aguardar, Paulo Brax tem que trabalhar em relação a isso, trazer jogadores que possam substituir esses titulares do Vasco e pensar, né, como eu trago aqui várias resenhas e trouxe aqui o técnico do Corinthians, que falou, nós estamos buscando aí de 16 a 17 jogadores titulares. É dessa maneira que o Vasco tem que fazer. Eu sei que muita gente fala que o Vasco não tem nenhum time titular, eu discordo, eu acho que o Vasco tá caminhando, a gente tem um desfalque do Jair, a gente tem o Marlon Gomes fora, então quando esses jogadores voltarem, o Orediano está melhor fisicamente, eu acho que a gente vai ter sim um time titular. O Capasso, né, do lado ali do Léo, acho que o Vasco vai ter um bom time titular, claro, mas tem que chegar o 10, tem que chegar mais um volante, eu entendo isso, tem que chegar, mas a gente está caminhando, pelo menos é a minha maneira de ver, como eu falei aqui no vídeo de mais cedo, o Vasco tá jogando bola, jogou muita bola aí diante do Fluminense, família vascaína. E aí, eu quero trazer esse debate aqui, né, porque eu vi muita gente comentando, vi o Thiago Vascaíno Cerrado, que eu sou muito fã, falou sobre isso, né, o fator Cano decidiu o jogo, o Rica Perrone também falou que o Cano é um jogador diferente, por isso o Fluminense teria ganhado o Clássico, e aí eu tava vendo esse debate lá no Seleção Sport TV, e eles falaram sobre isso, que o Vasco ainda não tá conseguindo utilizar as características do Pedro Raul para ele ser efetivo, fazer os gols. Vamos ver esse debate aqui? Se liga só. Impressão minha, o Vasco ainda não tá jogando, não entendeu, ainda não tá ambientado ainda o futebol do Pedro Raul.
Ontem ele parecia em alguns momentos um corpo estranho, pela característica de jogo dele no time. Tanto que no segundo tempo, o Barbieri inclusive tira o Pedro Raul, já que o time estava jogando em velocidade coloca o Aguinaldo. Que se você pensar peso, qualidade de jogador, é uma alteração que você fala, caramba, o que tem por trás dela? Mas talvez seja só o fato de o Vasco ainda não estar conseguindo jogar da maneira como o Pedro Raul jogou no ano passado, no time dele, que era o Goiás. Que era muita bola aérea para ele, muito jogo de choque. Mas pensa bem, a gente mostrou os melhores lances. Tem uma bola aérea para ele, que ele tocou raspando. Teve uma outra que ele recebeu, girou. São jogadas parecidas. O que eu acho é que existem duas categorias aí de seres humanos, né? Os jogadores de futebol e os centroavantes. O centroavante é uma categoria à parte. É um cara que ele é alimentado pelo gol, né? Então, assim, quando a bola começa a não entrar, ou está entrando em pouca frequência, esse cara, ele vai pirando, né? Ele começa a errar mecanismos que ele costumava acertar tudo no ano anterior. E o inverso é verdadeiro, né? Ele no Goiás, ano passado, o que ele fazia dava certo. Impressionante, né? Aí você fica perguntando qual é o verdadeiro Pedro Raul. É o do Goiás ou é esse do Vasco que está mais errático, coisa e tal? Eu acho que nenhum deles é verdadeiro. Mas eu acho que não é nem por ele. Ele se esforçou pra caramba ontem. Eu acho que o Vasco ainda não encaixou com ele. Também acho. Né? Eu acho mais isso também. Eu acho que ele é um bom centroavante. Mas a bola passou por ele. Mas ele não está entrando, então, ele não está botando. Tudo bem, mas assim, eu, por exemplo, eu não teria tirado ele do jogo de ontem. Eu não teria tirado. Ele também não, viu? Ele não gostou disso. Não, eu não teria tirado. Ele concorda contigo, Até tá? porque depois da saída dele, o Vasco começou a colocar a bola na área, que é mais o perfil de Isso jogo. é muito louco. Pois Quando ele sai, porque na sequência ele sai, entrou o Nenê. E o Nenê começou a cruzar bola direto na área. O Nenê é o lateral direito do Vasco e não foi bem ontem pro Rodrigues. É fato. Mas eu acho ele um bom jogador, um bom centroavante. No início da temporada, eu achei que a bola tinha que chegar nele mais redonda, para ele ter o capricho. O centroavante tem que ser alimentado, né? Tem que ter essa qualidade nesse penúltimo passe pro cara conseguir decidir, que é um pouco o que o Cano tem. Por que o Cano se dá muito bem no Fluminense? Porque tem um estilo de jogo que facilita o jogo dele. Vamos lá. Deixa eu só voltar ao ano passado. Goiás, né? Vinha cada tijolo, né? cada paralelepípedo. E ele dava um jeito, né? Ele resolvia. É que ontem a rotação do time estava muito alta para ele, a impressão que eu fiquei. O time jogou numa velocidade muito alta ontem. E ele está tentando se encaixar nessa alta rotação. Eu acho que vai ser uma coisa natural dele acabar adquirindo com o tempo. Eu também acho que ele vai se encaixar com o tempo. É que ainda não encaixou. Ele ainda não encaixou. Claro, aí sim eu concordo com vocês dois, porque estou discordando de vocês dois. Que é a questão do entrosamento, né? Como é que ele gosta de receber a bola? Sim. Um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás? Isso aí é jogo. Isso aí é o jogo que vai dar. O treino dá um pouco, né? Dá bastante até, mas o jogo dá mais, né? A situação de jogo. Ele precisa de mais situação de jogo para isso. Tá aí, dentro de tudo isso que foi falado aí no programa, que o Vasco ainda não tá conseguindo utilizar da melhor forma o Pedro Raul, você acha mesmo que se tivesse ali um Cano no lugar do Pedro Raul, e claro, família vascaína, aqui eu não tô tocando na situação que eu acho que o Vasco errou, claro que o Vasco, a gestão de merda errou em deixar o Cano sair de graça, só tô falando dentro de campo, falando aqui de campo e bola. Se o Cano tivesse hoje nesse processo inicial do Vasco, os jogadores chegando, se conhecendo, Maurício Barbieri tentando ainda implementar a sua filosofia de jogo, seria melhor ter o Cano do que o Pedro Raul? Esse é o debate aqui, esse é o debate, não tô falando fora das quatro linhas, esse é o debate, campo e bola. E aí eu queria trazer mais essa pitada aí que foi falado pelo Zé Elias. Se liga só. Ele é muito disso. Se você pegar o Cano do Vasco, não pegava na bola. Aliás, ele tem 4 gols contra o Vasco em 2 jogos após sair de São Januário, né? Lei do ex. Ele não tem uma projeção, ele não é rápido com a bola. De pegar a bola, sair e partir pra cima. Ele não é rápido. Ele não tem aquela habilidade de sair cortando 1, cortando 2, cortando 3. Ele não tem isso. Só que é o seguinte, a finalização dele é mortal. Perfeito. É mortal. O jeito que ele se posiciona... Ele não disputa a bola com o zagueiro, né? Isso chama atenção. A leitura que ele faz do jogo, em termos de posicionamento, poxa, é sensacional. Eu acho que o gol é uma prova disso. Não, mas é sensacional. Ele antecipa, ele tá antevendo a jogada, ele tá vendo onde essa bola vai, e já vai em direção à bola. Aí, né, o Germancano, em 2020, fez uma excelente temporada no Vasco, fez milagre, fez sei lá quantos gols, mas fazia milagre no Vasco. Já em 2021, ali na Série B, time horroroso, pavoroso, que não ajudava ele,
ele foi muito mal. Foi muito mal. O Cano não jogou nada na Série B. Mas sempre a gente falava aqui, né? Era o nosso discurso. Pô, um Cano num time melhor, mais qualificado, jogando pra ele vai fazer os gols. E aí fez essa temporada incrível no Fluminense no ano passado. Mas o debate aqui é esse. Nesse time do Vasco atual, qual seria a melhor opção na sua opinião? Cano ou Pedro Raul? E aqui dentro de tudo que eu ouvi aí no programa e do Zé Elias, eu vou te dar a minha resposta, que era sua pra gente trocar uma ideia. Fico com o Pedro Raul. Sabe por quê, família? Eu venho pontuando isso aqui. Essa é a minha maneira de entender futebol, de assistir muita coisa. Eu não sou um profissional da área, mas, cara, assisto futebol desde os meus 6 anos de idade. Muito. Assisto muito futebol. E vendo o futebol de hoje, a maneira que o Barbieri tá trabalhando, eu venho pontuando aqui. Muitas das vezes vai faltar um entrosamento, vai faltar a parte técnica, a parte tática, porque ainda não se conhecem direito, os jogadores estão chegando, daqui a pouco chega outro, entra no time titular, muda toda uma maneira de jogar. E aí o que eu acho? Dentro disso tudo que eu falei, falta de entrosamento, parte tática, falta isso, falta aquilo, o Vasco em determinados momentos vai ter que ser mais físico, mais participativo, contribuir num coletivo, né? E eu acho que o Pedro Raul acrescenta muito mais que o Cano nesse sentido. O Cano num time pronto, eu acho que é mais jogador. Eu acho que é um jogador mais importante, tem mais qualidade, mais finalização, é mais decisivo. Mas num time pronto, o Vasco não tá pronto. E aí eu acho que o Pedro Raul é muito mais útil do que o Cano, porque é um cara que vai brigar na cabeça, é um cara que tem a possibilidade da assistência, como já deu 2, a galera tá esquecendo. Deu assistência pro Peck no gol contra a Portuguesa, deu assistência pro Jair no jogo contra o Nova Iguaçu. O Cano dá assistência. O Cano é o cara da última bola e precisa ter um time mais pronto, como tem o Fluminense. Um time mais entrosado, com o trabalho do Diniz, time mais encaixado. O Vasco não. O Vasco tem o centroavante que precisa nesse momento, que é o Pedro Raul. Um cara que ainda tá entrosando com o elenco, tá conhecendo seus companheiros de ataque, mas é participativo, briga na cabeça, perturba o centroavante, faz o pivô. Então eu, nesse momento, discordando de alguns vascaínos que comentaram aqui, que o Cano seria decisivo no Vasco hoje, discordo. Eu acho que o Pedro Raul é uma melhor opção no Vasco nesse momento, porque o Vasco precisa de um centroavante mais participativo como o Pedro Raul. E quando tudo começar a encaixar, Pedro Raul vai ser muito decisivo no Vasco, porque essa questão da bola aérea, o Vasco tem laterais que hoje chegam no fundo e cruza, né? Quando os jogadores de beirada de campo começarem a funcionar também e proporcionando oportunidades para o Pedro Raul, vai acontecer. Quando ele achar o melhor momento dele, que as oportunidades até apareceram ontem, mas ele não conseguiu concluir em gol. Então, quando tudo isso entrar no devido lugar, o Pedro Raul vai funcionar. Então, eu fico com o Pedro Raul, gosto muito do jogador, gosto muito das características do jogador e tenho certeza que vai fazer um grande ano no Vasco, família vascaína. Agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.